Bom, então vamos lá, a parte 2 de simbologia IEC. Então, agora faltou a parte ali de símbolos de qualificação para entradas e saídas, né? Então, vamos lá. Isso aqui. Então, esses símbolos relacionam o estado interno de uma entrada ou saída com o nível lógico de uma característica externa ou interna de um elemento anterior. A gente já vai ver o que significa isso. Alguns desses símbolos estão representados a seguir. Então, inversão na entrada. O estado interno é o complemento do estado anterior ao símbolo de inversão. Então, por exemplo, isso aqui é uma entrada. Tá? Se eu tenho 0 aqui nessa entrada, eu tenho esse símbolo de inversão, que parece um chinelinho, né? Um aluno uma vez disse que isso aqui parece um chinelinho, eu adotei, e aqui desse lado tem o 1. Se aqui tiver o 1, eu inverto, aqui é externo a entrada, esse aqui é o lado externo, tá? Esse aqui é o externo, e aqui é o interno. Tá? E aqui eu tenho o 0. Isso é o símbolo de inversão. Isso aqui é o símbolo de inversão quando o fluxo está nesse sentido. Tá? Isso aqui é o fluxo nesse sentido, você tem que dizer que isso aqui é uma entrada. Dá para a gente saber porque esse aqui é uma meia seta, né? Então, funciona da mesma maneira, né? Inversão de saída, isso aqui é uma saída. Então, na saída, quando o estado interno aqui for 1, aqui na saída você vai pegar ali no reóforo ou na perninha do circuito integrado, você vai pegar o 0. Vai estar disponível 0. Se aqui o estado interno for 0, você vai pegar o 1. Aqui, igualmente, se a saída estiver sendo representada no circuito do lado esquerdo ou não convencional, como a gente viu na parte 1, nessa simbologia a gente sempre representa o estado do fluxo da esquerda para a direita e de cima para baixo. É uma convenção da simbologia IEC, beleza? É uma convenção também de elegância, né? Então, aqui está HL, então se sai alto, sai baixo, e se sai baixo aqui, do lado externo sai alto, né? Isso que significa aqui na apostila. Depois você pode ver só a parte escrita, né? Então, se tiver a apostila lá na aula, né? O fluxo de sinal, se ele tiver da direita para a esquerda, é obrigatório você colocar a seta, tá? Novamente, explicando lá que na simbologia você é obrigado, não é obrigado, né? É uma sugestão que você desenhe tudo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se você fizer assim, você não precisa dizer que o fluxo, não precisa colocar setinhas. Está subentendido que é assim. Se fizer ao contrário, se o fluxo estiver subindo ou indo da direita para a esquerda, você é obrigado a colocar a seta. Alguns exemplos aqui, ó, maneiras alternativas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta E, o E comercial representa E. Isso aqui na simbologia IEC, né, IEC, isso aqui na simbologia antiga, né, uma delas, a ânsia aqui. Então, eu tenho aqui uma porta E. Tá? Essa entrada aqui, então, a entrada A, a entrada B, ela antes de entrar na porta, ela foi barrada. Então eu tenho A e B, aqui eu tenho A barra e B, e aqui fora eu tenho A barra e B, tudo barrado. Tá? Maneiras alternativas da gente representar. Eu posso representar o barrado aqui antes, como se fosse o tio. Então é uma maneira, poderia representar também essa parte aqui como barra, barra A, então eu represento antes da variável, e B, né, disso aqui. Posso ou não representar essa outra
coisa aqui. Outra maneira é representar por esse apóstrofo aqui depois da variável, né? Então, o A barra, A invertido, e B, o B não é invertido aqui, coloco tudo entre parênteses e inverto tudo isso aqui. É uma maneira também de representar. Uma outra, eu represento antes também. Eu barro, abro parênteses, então tudo que tiver aqui dentro está barrado, daí eu barro o A e B. Então está subentendido que o A está barrado aqui, ó, o B não, e tudo aqui está barrado. São maneiras alternativas de falar, né? Então, como eu estava falando, o fluxo da direita para a esquerda, isso aqui é um exemplo, né? Fluxo da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui um buffer, um drive, né? Eu tenho aqui um sinal, ele inverte antes de entrar aqui, ó. Então aqui o sinal de inversão e o fluxo aqui do sinal está indo da direita para a esquerda, né? Fluxo de sinal bidirecional, quando eu tenho dois sentidos do sinal. Então aqui, por exemplo, eu tenho, a gente vai ver o que é o M mais tarde, mas é uma entrada de modo. Tá? Então aqui eu tenho uma entrada de modo. Se eu colocar 1 aqui, ele fica no modo de saída. Então isso aqui vira uma saída, sai no estado 1. Se eu colocar 0, isso aqui vira uma entrada. Então, se eu colocar 0, isso aqui vira uma entrada. Então, como ele é entrada e saída, ele pode ser os dois, eu tenho que colocar esse sinalzinho aqui, né? Na simbologia antiga, eu desenhava. Então, aqui, ó, se for 1, eu estou habilitando esse cara aqui, ó. Então, o sinal sai por aqui, ó. Tá? Se for 0, eu estou habilitando esse cara. Então, o sinal entra por aqui, ó. Beleza? E daí, isso aqui não vinha na simbologia do cara, a gente tinha que ver na folha de dados, né? Aqui na simbologia IEC fica claro o que está acontecendo, é só a gente olhar para o símbolo. Por isso que a simbologia IEC é muito mais poderosa, você não precisa ler folha de dados para entender. Entrada estática ou dinâmica, né? Eu dei uma palhinha no passado, mas aqui está como funciona os clocks, né? Principalmente os clocks. Se você tem uma entrada que não tem nenhum sinal, ativado em 1. Tá? Se você tem ali o chinelinho, tá? Ativado em 0. Isto aqui, esse triângulo na entrada interna, significa que é a parte dinâmica do sinal que funciona na ativação. Então, se não tem nada aqui, é na subida. Tá? Então, é nessa parte aqui, na subida do sinal, que você vai ativar. Então, aqui parte dinâmica e aqui a inversão. Então, é na descida do sinal. Então, isso aqui é 0, né? É quando for para o 0. Aqui é quando for para o 1, parte dinâmica. Então, se aqui é 1, aqui é dinâmica, é quando vai para o 1. Tá? Aqui é 0, aqui é 0 e é dinâmica, é quando vai para o 0. Então, na descida. Conexão não lógica. A conexão não lógica tem um monte de coisa que pode ser. Pode ser, por exemplo, uma tensão de referência, né? um V referência aqui. Pode ser um monte de coisa, né? Tensão de alimentação. Geralmente um símbolo interno definirá a natureza desse pino. Mas esse é o símbolo que a gente usa para conexão não lógica. A entrada para sinais analógicos é um pouco diferente. A gente usa esse símbolo aqui, ó, que é como se fosse uma meia senoide, né? Um ciclo de senoide. E aqui a gente tem uma entrada de sinal analógico, temos aquele velho sinal ali de shim trigger, né? Que a gente já viu na parte 1 disso, como funciona. E vamos ver aqui também no final, né? Então aqui, esse aqui é um elemento, por exemplo, que transforma um sinal analógico num sinal quadrado. Dependendo desse nível de entrada, esse nível faz a saída ir para 1 e este nível de entrada faz a saída ir para o 0. Então aqui eu tenho V
I, tá? E aqui eu tenho o VO. Então aqui é o VOH, aqui é o VOL, né? E aqui é o limiar que vai para o VI está entrando aqui, ó. Nesse limiar ele vai para o alto e nesse limiar, quando estiver voltando, ele vai para o sinal baixo, né? Que eu já expliquei lá na outra aula. Conexão interna. Isso aqui é quando você tem por exemplo, pode estar dentro de um elemento aqui, né? É uma conexão interna. O estado 1 ou 0 na esquerda provoca o estado 1 ou 0. Quer dizer, se aqui tiver 1, aqui vai ter 1. Se aqui tiver 0, aqui vai ter 0. É uma conexão interna que existe. A gente já viu que sempre que tem uma vertical, existe pelo menos uma conexão. Se não existisse nada, existiria pelo menos uma conexão. Se não tivesse esse tracinho aqui, ia existir exatamente esse tracinho, só que subentendido, né? Uma conexão interna com negação, aí já é obrigado você ter a bolinha, porque é com negação. Se ele não tivesse nada, seria direta. Tá? Mas com negação você é obrigado a colocar aqui a bolinha, porque se aqui tiver 0, aqui vai ter 1. Se aqui tiver 1, aqui vai ter 0. Né? Então é obrigado você colocar aí a conexão. Conexão interna dinâmica significa que alguma coisa aqui vai ser controlada pelo sinal de subida, tá? Pelo sinal quando esse cara deixar de ser 0 e for para 1. Tá? Provavelmente o clock de alguma coisa aqui, desse elemento aqui. Né? Entrada interna ou entrada virtual. Tá? Eu posso ter uma entrada interna, entrada virtual, eu posso ter inclusive entrada de um CI, que é assim, se isso aqui não se prolonga para fora, ele pode não ser uma perninha real que está disponível no circuito integrado. Tá? Pode ser uma perninha virtual, que ela existe ali só logicamente, só para você entender que ela existe, que ela está disponível internamente ali. Né? Ela permanece no estado 1 a menos que seja afetada por alguma relação de dependência. Se ela tiver uma relação de dependência, vai ter alguma coisa escrita aqui. Tá? Se não tiver nada escrito aqui, ela vai ter o 1 aí. Então isso é muito importante, saber que tem 1 se não tiver nada escrito. Saída interna, que é uma saída virtual, vale a mesma coisa. Tem 1 se não tiver nada escrito, tem que ter alguma coisa escrito aqui para dizer como que ela está influenciada por algum ponto do circuito. Né? Aqui um exemplo. Vamos desenhar na simbologia antiga este carinha aqui. Né? Então, o que é este 1? Este 1 a gente já viu. Na simbologia antiga, este 1 é um carinha desse aqui. Né? Vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, para poder desenhar. Então, este A aqui entrou neste cara aqui. Né? Você está vendo que ele tem duas saídas. Então, ao invés de desenhar uma saída aqui, eu vou desenhar uma saída aqui. E aqui eu tenho um outro elemento que é também um cara desse aqui, um buffer, um drive, né, um passa-tudo, um seguidor de tensão, né, que ele vai entrar aqui num elemento R, provavelmente um flip-flop RS, a gente não sabe ainda. Tá? Aqui, essa conexão horizontal significa que não tem nenhuma conexão entre esse cara e esse cara. A gente viu na parte 1 isso. Tá? Esta saída aqui, ela é negada. Tá? Tem essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui. Ela é negada. Então, para ficar bem claro, eu vou colocar um inversor aqui. Ó.
Um inversor é um drive de 1 aqui invertido. E ele vai entrar num outro carinha que é um outro cara desse de 1, tá? Que também tem um outro inversor aqui, ó. Que também tem um outro inversor aqui. E ele está entrando onde? Numa entrada que tem um triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo aqui provavelmente vai ser o quê? É uma entrada de comando, uma entrada que vai ser comandada pela rampa de subida, aqui internamente por uma rampa de subida. Provavelmente é o que? É o clock de um flip-flop. Se você não viu o flip-flop, depois quando vir você pode repetir aqui, reassistir essa aula, né? E aqui, ó, não importa que isso esteja desenhado quadrado, né? Na simbologia antiga, ou ANSI, a gente desenha um flip-flop retangular, tá? A gente desenha retangular, e aqui é um S. E nesse S aqui, eu entro o B. Então o B está aqui, ó. Então, estou entrando o B aqui e o A aqui, ó. Tá? Então, estou desenhando. E claro que ele tem uma saída direta e a outra invertida. Na simbologia antiga, a gente não desenha o S, uma invertida, outro não. A gente simplesmente coloca o Q e Q barra. Então, é um flip-flop RS com entrada de clock e desenhado isso aqui. Então, esses circuitos aqui são equivalentes. Esse aqui na simbologia IEC e esse aqui na simbologia que eu chamo aqui antiga, né? ANSI, simbologia I3E, tem algumas diferencinhas, né? Mas é uma simbologia que a gente usa aí na mais antiga, que está corrente até hoje, mas essa IEC ela é muito poderosa, né? Por isso que a gente estuda. Aqui duas observações muito interessantes. Quando um elemento tiver várias saídas sem especificações, todas as saídas têm o mesmo estado, tá? Então, é o caso anterior, ó. O que aconteceu aqui e aqui? Essas duas saídas não têm especificação. Então, isso quer dizer que o estado na simbologia IEC vale o estado interno. O externo aqui, ó, aqui saiu direto e aqui saiu invertido. Por isso que é Q e Q barra, né? Na simbologia antiga. O estado interno não tinha nenhuma especificação. Esse R é dessa entrada aqui, ó. Aqui não está dizendo, mas existe uma entrada virtual aqui, porque existe uma barra vertical separando dois elementos. Barra vertical separando dois elementos, existe pelo menos uma ligação virtual. Isso é da regra IEC, tá? Então esse R é dessa entrada. Aqui na saída não tem nada, então eles têm o mesmo estado interno. É isso que significa se não tiver nada lá, né? Essa observação 2 já tem a ver com este circuito aqui. Se os mesmos símbolos de qualificação de entradas e saídas aparecem em todos os elementos do arranjo, esses símbolos serão colocados apenas no primeiro elemento. Isso permite um reconhecimento mais rápido e evita confusões. Falando de outra maneira, se você tem um monte de coisa igual, basta colocar o símbolo no primeiro elemento. Tudo que tiver abaixo dele é igual. Então, se esse cara aqui é um buffer, quer dizer, o que entra sai, todos dele que não tem nada escrito são iguais acima. Daí eu chego aqui numa porta E. Tá vendo? Aqui tem uma porta E de duas entradas. Essas que não tem nada abaixo dele, o que são? São portas E também. Tá? São portas E, por causa dessa... Isso aqui é da norma. Tá? Tudo que está abaixo, sem especificação de alguma coisa, fica com a especificação daquilo que está acima dele. Símbolos internos à envoltória com as entradas e saídas. Essa aqui é interessante, ó. A saída protelada.
Tá? O que é a saída protelada? É quando a mudança do estado interno dessa saída é retardada, quer dizer, ela é protelada, até que o sinal que deu origem à mudança volte ao seu estado inicial. Então, olha aqui, ó, o estado que vai dar origem à mudança é esse clock aqui. É ele que vai mandar. Ele vai mandar mudar. Então, eu tenho aqui um estado, um dado D que estava em 0, e daí eu apresentei o 1. Daí eu apresentei o 1 em qualquer instante, e dei o clock nesse instante aqui, né? Então ele vai pegar esse 1, ele vai pegar esse 1 e vai registrar esse 1. Tá? Mas a saída tem o sinal de protelado. O sinal de protelado é esse sinal aqui, ó, na saída. A saída é protelada. Essa aqui também. Então essa é direta e essa é invertida. Né? Então estou mostrando só a saída Z aqui. Esse Z, como está fora, significa só saída. Então, o sinal que deu origem, ó, é o sinal dinâmico na subida. O sinal que deu origem é este aqui. Eu só vou mostrar na saída quando eu voltar ao que tinha antes do sinal, que é o 0. Quando eu voltar ao 0 novamente é que eu mostro o sinal na saída. Quer dizer, eu gravei o 1. Eu só vou mostrar o 1 na saída quando eu voltar no 0. Tá? Então, desde esse instante que eu mandei mostrar na saída, eu protelo. Protelar significa esperar um tempo, até que o sinal volte àquilo ali. Daí eu mostro aqui, beleza? Isso que é a saída protelada. Entrada com esterese. Tá? Esterese. Entrada com esterese. O estado interno 1 é atingido pela entrada quando o sinal externo supera o limiar superior e permanece nesse estado até o sinal externo atingir um nível menor que o limiar inferior. Dito assim, não significa nada. Tá? Esse símbolo aqui tem a aparência desse símbolo aqui. Eu vou explicar o que acontece aqui. Né? Vamos supor que eu tenha um sinal desse jeito aqui. Vocês estão vendo que eu tenho aqui eu tenho o meu sinal VI. E aqui eu tenho o meu sinal VO. Quem está entrando aqui nesse carinha é o meu VI. Tá? E esse cara é um cara assim. E tem o VO. Tá? E eu vou entrar aqui, qualquer coisa nele aqui. Tá? Então, o que vai sair? Vai sair uma coisa assim, ó, que é esse sinal aqui. Então, este aqui é o meu VI e este aqui é o meu VO. Por que vai sair isso? Então, ó, enquanto o meu sinal está excursionando na subida, ele só vai, aqui o meu VO está em L, tá? Ele está em L, que é 0. Está em 0. Então ele está subindo, aqui. Só quando ele atingir esse nível, ó, do VLS ou do VIS aqui, do VI aqui, desse nível superior, quando eu atingir esse nível aqui, que eu vou saltar para o meu VOH. Então, quando eu atingir isso aqui, o meu VO que estava aqui, ele salta lá em cima para o meu valor VH. VOH. Tá? Então, aqui estava VOL. Tá? E daí ele fica em VOH. Então eu posso ir para lá, posso ir para cá, posso ir para lá, posso ir para cá. E na descida, aqui é a descida. Na descida, só quando eu passar deste valor aqui, ó, que é este outro valor aqui, ó, só quando eu passar na descida desse outro valor é que eu vou voltar para o 0. Tá? Que eu vou voltar para o 0.
Beleza? Então, não é no mesmo nível, tá? Por exemplo, você pode pensar que é sempre no mesmo nível. Vamos supor que eu tivesse um determinado nível assim, né? Então, ele chegou nesse nível, eu subo, e chegou nesse nível de novo, eu desço. Né? Então, seria assim, por um único nível. Mas aí não, ele tem um nível para subida e tem um outro nível diferente para descida. Né? Entendeu? É, então, tudo que tem um comportamento diferente para quando o sinal está indo numa direção diferente de quando ele está indo na outra direção, a gente diz que esse sistema tem esterese. Tá? Isto é o caso do nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, por exemplo, a quantidade de pressão entre a pressão interna e externa e a relação que tem com o volume interno de ar dentro do pulmão é uma curva de esterese. A curva de magnetização do núcleo de um transformador conforme o sentido do campo magnético é uma curva também de esterese, e essa ação aqui também é uma curva de esterese. A gente chama isso de um circuito Schmitt-Trigger, né? Que ele tem um jeito especial de funcionar. Aqui, saída com coletor em aberto, né? NPN é o semelhante. Né? Então, o saída com coletor em aberto é como se você tivesse uma saída que tivesse aqui o coletor de um transistor em aberto assim. Ó. Tá? Então, você requer que você, por fora dele, coloque um resistor de pull-up. A gente chama de pull-up porque você tem que botar ele, colocar para cima ele. Tá? E aqui coloca em VCC. Beleza? Qual a vantagem? Você escolhe o valor desse resistor. Se você escolhe o valor desse resistor, você pode escolher a corrente que vai passar por aqui. Né? Aqui, saída com é o mesmo tipo de resistor, só que existe um resistorzinho interno já, mas você pode colocar um externo. Tá? Este aqui o símbolo é para baixo, então esse aqui é um com emissor em aberto. Então eu tenho uma coisa do tipo, tá? O CI acaba assim, e essa aqui é a perninha que está para fora do CI. Tá? Então esse exige um pull down externo. Então você coloca um resistor aqui para o terra. Por que eles fazem isso? Mas vem com defeito, a gente ainda tem que colocar. A vantagem é que você pode escolher o valor para saber quanto que você vai drenar de corrente aqui. Né? Então você tem essa corrente aqui, quanto vai drenar de corrente aqui quando o circuito para lá estiver em 0, né? Ou em 1. Né? Então, que é o H e o low aqui. Beleza? E esse aqui, a mesma coisa, ele tem, este aqui, ele tem lá, tá? Ele tem um resistorzinho interno lá, você pode ou não, pode deixar o que já tem ou pode colocar o não. Esse aqui fica à vontade aí do freguês, tá? Saída tri-state, tá? Saída tri-state. O que é saída tri-state? Eu vou explicar. A saída tri-state, uma saída, ela pode ter eu vou explicar aqui com um tipo de saída que é um tipo de saída totem pole. Totem pole, né? É um tipo de saída mais ou menos assim, ó.
eu vou simplificar ela aqui bastante, tá? Vamos supor que eu possa controlar independentemente esses dois transistores aqui, e essa aqui é a minha saída. Tá? Então, ó, se eu tiver aqui A e B, ou aqui Q1 e Q2. Então, Q1 é saturado e Q2 cortado. Eu tenho o que nessa saída? A saída está... Então, esse aqui está saturado e esse aqui está cortado. Então, é como se eu não tivesse nada aqui. Está aberto e esse aqui está fechado. Eu tenho nessa saída o 1. Quando o Q1 está cortado, tá? É como se a chave tivesse aberta aqui em Q1. E o Q2 está saturado, eu tenho o Q aí na saída, nessa saída aqui. Então aqui está saturado, eu tenho uma corrente aqui, eu tenho, vamos supor que esse resistor aqui seja quase um curto, eu tenho tensão de saturação aqui, 0,2 volts e tal, eu tenho que isso aqui é aproximadamente meu zero lógico, né? Agora vamos supor que Q1 esteja, vamos supor, tá? Só para a gente entender o que é. Vamos supor que Q1 e Q2, os dois estejam cortados. Como que esse circuito vai estar? Eu vou ter lá uma chave aberta aqui, eu vou ter lá uma chave aberta aqui, aqui o terra, aqui o mais, e eu vou ter isso aqui e a saída. O que eu tenho nessa saída? Essa saída está em aberto. Tá? A gente chama isso de estado de alta impedância. De fato, tem uma altíssima impedância. Isso aqui é só um jeito de você ver. Existem várias arquiteturas para fazer esse tipo de saída. Tá? Muitas outras arquiteturas feitas com outros tipos de transistor, outras tecnologias, mas em todas elas é um estado de muito alta impedância. É como se tivesse aberto. Então é isso que quer dizer tri-state, é o terceiro estado. Tá? É o terceiro estado. Tá? Porque tem o estado 0, o estado 1 e o terceiro estado. Terceiro estado, tá? Que é como se tivesse aberto para poder outras coisas funcionarem, né? Isso aqui a gente usa para desligar a saída, né? Principalmente quando as saídas estão curto-circuitadas com várias outras saídas, como é o caso de memórias de computador, que você tem que usar sempre um endereço só e todos os outros têm que estar desligados, porque se você ligar todos vão entrar em curto e você vai queimar a memória inteira, né? Mas isso é assunto para outra aula. Saída reforçada. Saída reforçada é uma saída lá com uma capacidade reforçada, principalmente em corrente, ou pode ser também em tensão, ou pode ser em potência. Tá? De qualquer forma, é uma saída reforçada e o símbolo é um triângulo na direção do fluxo, né? Geralmente, por exemplo, você pega lá um 74 alguma coisa, ele pode alimentar, cada saída dele pode alimentar 10 outras entradas da família dele normal. Se tiver uma saída que alimente 20 ou 30, é uma saída reforçada desse tipo aí. Entrada habilitadora, enable, tá? Que é essa entrada aqui, né? O estado interno 1, todas as saídas estão habilitadas. No estado interno 0, então daí você tem que ver o que acontece com as saídas, né? Coletor em aberto, com emissor em aberto, tal. As saídas tri-states estão em estado de alta impedância, quer dizer, o 1 habilita e o 0 desabilita, beleza? Então nesse caso aqui, ó,
o enable deixa sair e se tiver 0 aqui, portanto 0 aqui, isso aqui está em alta impedância, como se estivesse em aberto essa saída, né? Aqui também é como se estivesse em aberto e aqui como se tivesse desligado, né? Entradas associadas a elementos biestáveis. Elementos biestáveis são o que? São os flip-flops. Não sei se vocês já viram isso. Se viram, é uma matéria muito legal. Se não viram, dê uma olhada antes ali. Mas, então tem lá, a gente começa sempre a ver pelo RS. Esse é o reset. O set, né? Esse aqui é um tipo de reset, esse aqui é um tipo de set mais avançado, que deriva do RS. Depois você faz umas brincadeiras com JK, você chega no T e no D, né? E aqui são vários tipos, né? Esse aqui é um 7476, metade dele, né? O 7474 é um RS. Então é a maneira da gente representar os JK através da simbologia IEC. E a gente vai ver mais aqui sobre isso, né? Entradas de dados para elementos de armazenagem, registradores ou memórias, né? Então aqui eu tenho o C geralmente é clock, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse clock 1 aqui, vai dar clock nessas duas entradas, o 1 diz em qual entrada, e o 2 nessas outras duas entradas aqui. Ó. Isso aqui é um CI que existe, é o 7475. Né? Quando você dá um clock aqui, quando você põe um aqui fora, esse 1 aqui faz eu registrar o que tiver na entrada, vai ser registrado aqui dentro e vai ser mostrado aqui nessa saída. Então aqui direto e aqui invertido. Né? Isso tranquilo. É o que o flip-flop D faz. O D vem de data, né? Ele pega dado, ele guarda dados. Entrada de deslocamento de um registrador. Então, um registrador de deslocamento, isso aqui, quando você joga aqui, habilita, ou joga 1 aqui, quando chega 1 aqui, eu peço para deslocar M posições para a direita ou M posições para a esquerda. Tá? Por exemplo, eu tenho lá num determinado registrador 0111. Tá? Se eu desloco ele uma posição para a esquerda, o que eu fiz isso? Tá? Isso aqui é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aqui era 7, isso aqui é 14. Quando eu desloco uma posição para a esquerda, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando por 2. Uma posição para a direita, eu estou dividindo por 2. Então, o jeito de deslocar é multiplicar e dividir. Né? É assim que a gente faz essa operação em digital. Pelo menos em binário. Né? Entrada de contagem crescente e decrescente é assim, ó. Entrou 1 aqui, isso aqui é contagem crescente, tá? E você incrementa, nesse caso, M estados, tá? Se não tiver nada, só tiver o mais, significa que você incrementa um estado, tá? Ou decrementa, nesse caso aqui, um estado, se não tiver número. Grupamento binário, isso aqui é muito comum, de 0 a... Por exemplo, você tem lá de 0 a 3, né? Agrupamento binário, então você tem 0, 1, 2, 3. Você tem 4 bits, você sabe que aqui vai ter de 0 até 15. É muito comum a gente ter essa notação aqui, 1, 2, 3, 4. Essa notação aqui, né? E tendo aqui ó, o least significant bit, o bit menos significativo, que é o 0, né? E o most significant bit, que é o mais significativo, que é este aqui. A gente sempre mostra. Então você sempre tem que saber qual que é o menos e qual que é o mais significativo. Né? Então sempre está implícito
Isso na simbologia. Entrada de imposição de conteúdo. Isso aqui, o CT é de um contador, tá? Não tenho que ver. O M é uma contagem. Vamos supor que eu tenho CT igual a 7. Se eu jogar o 1 aqui, o 1 entrar como 1 aqui, eu vou impor o conteúdo 7 ao contador. Tá? O contador pode estar contando 0, 1, 2, pode estar na contagem que for. Eu joguei 1 ali, ele pum, vai para o conteúdo 7 na hora. Tá? Isso que significa. Saída de conteúdo. Diferentemente da entrada, isso não é imposição de saída. Né? Diferentemente da entrada, essa saída ela vai responder 1 aqui, quer dizer, quando tiver 1 nessa saída, quando o conteúdo for alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver CT igual a 7, essa saída vai ser 1 quando o conteúdo chegar a 7. Beleza? Então vamos supor que eu tenha lá um contador que conta até 16, até 15, de 0 a 15. Mas às vezes eu posso querer que ele conte de 0 a 10, né? Quer dizer, de 0 a 9 e depois volte a 0. Então eu posso ter uma saída CT igual a 9, né? Essa aqui, ó, esse pino, e esse pino aqui eu realimento o meu contador, para fazer ele contar só até 9. Né? Posso ter uma coisa assim, em algum contador. Né? Grupamento de linhas ao lado de entradas, esse aqui confesso que nunca vi, mas não, na verdade vi sim, mas só com 2. Né? Esse símbolo indica dois ou mais terminais são usados para implementar uma única entrada lógica. Então você pode entrar em vários, é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, você tem vários GNDs. Né? Por exemplo, no Arduino você tem vários CIs, várias entradas ou saídas de GND. Várias também de outras. Então você pode, no símbolo IEC, que não é comum a gente usar, mas você poderia usar isso aqui. Estado fixo. Se você tem uma saída que sempre vai ficar num determinado estado, você usa isso aqui, tá? Entre aspas, o 1. Sobre exercícios, eu vou passar uma lista de exercícios como atividade, como a gente combinou, né? Em aula lá. Daí a gente combina em aula síncrona como que a gente vai tratar dessa lista. Notação de dependência. Tá? Isso aí que está em amarelo é a coisa mais importante dessa norma. Tá? A notação de dependência apresenta as relações de dependência entre entradas e saídas influentes e entradas e saídas influenciadas. Então sempre tem aquela que influencia, aquela que é influenciada. A notação de dependência, junto com as regras estudadas anteriormente, completam o básico dessa simbologia. Uma entrada ou saída influente influencia uma ou mais entradas e ou saídas, que são chamadas as influenciadas. Agora presta atenção. Quando a entrada ou saída for influente, existirá uma notação de dependência começando por uma letra. Tá? Essa letra é só uma de 10 letras, que a gente vai ver em seguida. São só 10 letras, que especificará qual tipo de influência. São só 10 tipos de influência. Então não é uma coisa tão difícil. Seguida por um número, que é usado para marcar também os pontos influenciados. Esse número pode ser qualquer número que você escolher, inteiro positivo, desde que não se repita. Então cada vez que você tiver uma influência, você escolhe um número inteiro positivo. Toda a saída ou entrada que aquela influente influenciar, você pega uma das 10 letras de influência, coloca o número e vai marcando os pontos que ela influencia. É simples assim. Tá? Vamos seguir. Então, notação de dependência.
Quando duas ou mais entradas influentes tiverem o mesmo número, significa que as duas entradas estão ligadas através de uma operação OR. Se as duas forem influentes, as duas estão e tiverem o mesmo número, elas estão ligadas por uma operação OR, automaticamente. Uma entrada ou saída influenciada, que sofre influência de uma ou de outras, sofrerá a ação ou influência de uma ou mais entradas e ou saídas influentes. O ponto influenciado será marcado pelo mesmo número associado às entradas ou saídas influentes. Quando uma entrada ou saída influente influenciar todo o elemento, ou quando se souber inequivocamente a influência total da entrada-saída, a letra não precisará vir acompanhada de um número identificador, como é o exemplo de enable. Quando eu habilito, por exemplo, todo o circuito, ou desabilito, não preciso encher de número, né? Ou quando eu reseto tudo, ou quando eu seto tudo, né? Então não precisa vir acompanhado de número. Ou o clock, que é o clock que fica inequivocamente claro que ele é para todo mundo, né? Que daí o clock aqui nesse cara é o C, né? Não é o CK, como na simbologia antiga. Nos casos onde não é evidente que tipo de entrada é considerada influente ou influenciada, exemplo, o AND, todas as entradas fazem E entre si, então não existe influente e influenciado. A escolha pode ser feita do modo mais conveniente. A seguir, resume-se os 10 tipos de dependência, aquelas 10 letrinhas. Então, olha aqui. Endereço, tá? O endereço é a letra A, que vem né, do inglês, address, né? Que é o endereço, tá? Sempre o 1 vai acionar aquilo e o 0 vai desacionar aquela ação. O C vem de comando, tá? Mas 99% das vezes ele vai funcionar como clock, tá? Então esse cara aqui é o nosso clock que a gente conhece aí, tá? Mas na verdade é um comando, ele comanda alguma ação. Tem aí algumas vezes que ele não é um clock, né? Muitas vezes, aliás, a gente coloca ele várias vezes num circuito C1, C2, C3, né? Habilitação, esse cara aqui é o meu enable, né? O enable, tá? Tanto que a letra dele aqui vem do enable. Se ele habilitar todo mundo, não coloca nada. Se ele habilitar uma ou outra saída ou entrada, coloca um número e depois distribui esse número. O E, ou END, a letra não é E, tá? É G. Beleza? É G. Diferente, dentro de uma porta você coloca lá o E comercial, tá? Aqui, como influência, é o G. Tem que marcar essa diferença. O modo vem de mode, tá? Então, só lembrar, é muito fácil. M. A negação, N, negação, é fácil, tá? Isso aqui tem um slide aqui muito importante que o negação não é tão simples aqui como possa parecer, não é? Ó, quando entra 1, olha aqui, o estado interno é complementado. E quando entra 0, o estado não é complementado, ele permanece inalterado. A gente vai fazer um exercício disso para compreender o que isso quer dizer. Reset, R, set, S. Moleza. O reset, o que é o reset? Reset é resetar. 1 ele reseta, tá? E não seta. Beleza? E o set aqui, quando ele recebe 1, ele seta e não reseta. Beleza? É isso que eles fazem. O OU, também o OU, na porta OU, é esse sinal aqui, como a gente viu lá na parte 1. Tá? Aqui é o V, beleza? Que é o antigo sinal aristotélico de OU, de lógica OU.
O E era esse aqui, né? E o OU é esse aqui. Usaram aqui a letra V para simbolizar aqui essa dependência. E a interconexão é o mais simples. A interconexão é o mais simples. Simplesmente ele liga, curto-circuita um ponto até o outro. Se eu colocar Z1 aqui, onde tiver o 1, existe um curto-circuito. Né? Se tiver o 0, vai o 0 para lá. Se tiver um 1, coloca o 1 para lá. Né? Isso aqui é um curto-circuito. Beleza? Outras regras. Quando o complemento do estado lógico interno de um sinal influente é usado, deve-se utilizar uma barra sobre o número. Então, por exemplo, vamos usar aqui uma ideia por exemplo, tem um negócio aqui, Z1, tá? E eu tenho lá uma saída, sei lá, tem aqui uma E, aqui tem uma coisa que eu não sei o que é, e aqui está o 1 barra. Aqui significa que isso aqui tem uma interconexão, é como se fosse, se aqui tiver 1, aqui teria 1, mas como está barrado, vai ter 0. Beleza? Entenderam? Dá para usar assim também, ó, você barra 1. Tranquilo? Quando um sinal influenciado necessitar de uma marca que denote sua função, essa marca deverá ser precedida do número identificador referente ao sinal influente correspondente. Isso aqui acontece quando ele, por exemplo, eu posso ter uma função de dados aqui. E essa função, o dado sempre sempre precisa dizer quem que está comandando ele. Então eu posso colocar um número aqui, em algum lugar eu vou ter lá que tem um C2 comandando esse cara aqui, né? É isso que quer dizer essa regrinha aqui. A gente ainda vai ver, a gente já viu essa parte lá em cima, que é a cabeça de comando, né? Então aqui, ó, isso aqui é um bufferzinho desse aqui. Então olha aqui, o A está entrando num buffer com saída invertida. Esse aqui, saída invertida. Mas também está fazendo uma operação E com essa entrada B. Então B, o A está fazendo uma operação E com essa entrada B. Antes de entrar nessa porta E aqui, ó. Então está fazendo essa E antes de entrar nessa outra E aqui, ó. Esta E aqui é esta E aqui, tá? E daí sai nesta Z, tá? É isso que quer dizer o símbolo. Vamos fazer essa aqui, ó. Eu tenho um A entrando numa porta E, tá? E ela é barrada aqui, tá? Eu também tenho um C entrando aqui, tá? Beleza, fiz essa porta aqui. Mas esse A também está fazendo uma operação. Esse G é o quê? G é E. Está fazendo E com quem? Ele está fazendo uma operação E com quem? Com esse B. Então o A está fazendo uma operação E com quem? Com o B, antes de entrar nesta porta E. Então, antes de entrar nesta porta E. Esta porta E aqui, ó, é esta aqui. Tá? E esta, depois de sair, essa aqui é a outra entrada dessa porta E. Então, vamos desenhar essa outra entrada aqui, ó, dessa porta E. Esta saída aqui desta porta é essa saída Z. Beleza? Este pedaço aqui não tem nada a ver com esse pedaço, porque eles estão unidos por uma ligação horizontal. Não existe nada ligando aqui com aqui, a não ser que tenha
alguma ligação de dependência, que tem ó, esse G5 com o 5. Então aqui eu vou desenhar o quê? O que é esse igual a 1? O igual a 1 é uma ou exclusivo. Tá? É uma ou exclusivo. Opa! É uma ou exclusivo. Tá? Nessa ou exclusivo está entrando aqui uma entrada D e está entrando uma entrada interna aqui 5. Só que antes de entrar, esta saída aqui, que é esta aqui, depois de ser negada, que é este ponto aqui, este ponto está fazendo uma função E com este ponto aqui. Então, eu vou ter que puxar aqui um trequinho, vou fazer uma função E só que eu não tenho uma entrada aqui, né? Com esse ponto aqui, tá? Eu não tenho uma entrada. Se eu tivesse uma entrada aqui, eu desenharia uma entrada, tá? Eu tenho uma entrada virtual. Para o que a gente já viu que a gente pode apelar? Quando eu tenho uma entrada e nada está especificado, significa que ela tem o quê? 1 aqui, ó. Lembra lá? Quando eu tenho uma entrada e nada está especificado, significa que ela tem uma entrada 1. Então, é como se eu tivesse 1. Na verdade, como se eu tivesse ligado aqui em VCC, né? Então, eu tenho 1 aqui, tá? E aqui, antes de sair para o W, eu ainda tenho uma outra ligação com esse G2. Ó. Este C está fazendo uma operação E com esta saída. Então, quem que é o 3? É o C. Então, este C está fazendo uma operação E, desculpa aqui, operação E com esta saída. E aqui que é o W. Beleza? Este é o circuito que está desenhado aqui. O circuito ANSI. Tá? Só me desculpe aí o desenho, porque é difícil desenhar com essa plataformazinha aqui. Vamos seguir? Dependência de negação. Tá? Esta aqui é interessante. Deixa eu ver aqui. Tá. Dependência de negação. O símbolo N é a dependência de negação. Quando uma entrada ou saída influente A estiver marcado com N, a gente tem que fazer uma continha aqui. Tá? Teremos a seguinte solução. Se o estado interno de A for 1, o estado de B é complementado. Então, ó, se A igual a 1, implica que B vai ser B negado. Se A igual a 0, implica que B vai ser o B, tá? Recebe B. Então, em outras palavras, vamos fazer aqui A e B, tá? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tá? E a saída disso. Então, quando o A for 1, que é isso aqui, o B vai ser negado. Então, quando o A for 1, o B, se for 0, vai ter que sair 1. E o B, se for 1, vai ter que sair 0. É isso que está dizendo ali. E quando o A aqui ó, for 0, o B, se é 0, vai sair 0. E o B, se é 1, vai sair 1. Vai sair a mesma coisa. Tá? Então, essa é a saída da negação. O que vocês conhecem que tem essa resposta? Ela sai 1 somente quando uma das entradas é 1. Tá? É exatamente a ou exclusiva. Né? Beleza? Então, que é essa aqui, ó, que eu já está desenhada aqui, ó. Então, este ponto aqui, então o A
está entrando nesse buffer, tem essa ligação, então buffer, isso aqui está entrando nesse E, que está aqui. Este ponto está fazendo uma ou exclusiva com esse ponto, que é este aqui, antes de entrar nessa E e sair na Z. Beleza? É assim que a gente tem que avaliar. A negação é uma das mais difíceis da gente entender. Tranquilo? Dependência de interconexão. A dependência de conexão é simbolizada pela letra Z. Uma interconexão é uma conexão interna condutiva entre os pontos influente e influenciado. Então, é como se eu tivesse um curto-circuito aqui, né? O A está ligado internamente com o 1 aqui, ó. Então, o A está passando aqui pelo bufferzinho, inversor, então isso aqui é um inversor, e está interconectado com esse ponto, interconectado com esse ponto aqui, ó. Esse é um curto, com isso aqui e saiu, acabou. Simples assim, tá? Dependência de comando, tá? O comando é aquele C, tá? É o C. Então, essa dependência é, na maioria absoluta das vezes, aquilo que a gente chama de clock, né? Então, aqui, ó, o A é o clock de um flip-flop D. Aqui é a saída Q e aqui é a saída Q barra, né? Aqui, ó, o C tem a influência de comando e o 1 está dizendo que ele está influenciando nessa entrada. Quando isso aqui subir, tá? Porque é entrada dinâmica, eu vou gravar o que está sendo apresentado aqui, vou gravar aqui dentro e apresentar na saída. Tá? Aqui a mesma coisa, só que na simbologia antiga, né? E aqui vários outros exemplos da mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho um circuito com dois comandos. Tá? Esses dois comandos tem aquele. Lembra que eu falei que quando não está especificado eles podem estar unidos por uma E, né? Ou quando não está especificado, nesse caso aqui está especificado, né? Eles estariam por uma O. Aqui eles podem estar desse jeito aqui, ó. Isso aqui o A está com uma E, então é como se eles estivessem desenhando de uma outra maneira, o A e o B ligados por uma E, e aí que tem o clock, né? Então é como um comando está habilitando o outro aqui. Não sei porque isso é bastante comum, você ter dois comandos. Isso é para você ter duas opções de comandar o mesmo circuito a partir de dois circuitos diferentes. As letras R e S representam respectivamente as dependências reset e set. São entradas de prioridades muito grandes. Quando uma das duas tiver prioridade sobre a outra, essa prioridade tem que ser definida por alguma notação. Os exemplos da próxima página vão deixar isso bem claro. Quando o estado interno de uma entrada R for 1, todos os pontos influenciados serão elevados ao estado 0. Claro, reset, reseta, ele zera. Assim como o S, quando for 1, ele vai setar tudo. Setar é como se fosse o verbo unzar, tá? Um neologismo aí, unzar. Tornar tudo 1, beleza? Então o set seta, unza tudo, beleza? Olha aqui, este aqui é o flip-flop RS clássico, tá? O básico. Então, quando você não tem nada no R, nada você não está mandando nem resetar, nem setar. Então, no Q fica o que tinha e no QN fica o que tinha. Quando você não manda resetar, mas manda setar, você seta a saída, você unza a saída, manda para 1. Tá? Essa saída QN eu nem vou falar, porque QN é o inverso do Q. O QN barrado é o inverso do QN. Tá? O QN é o estado atual, QN-1 é o estado anterior. Quando você manda resetar, que é zerar,
e não manda setar, você reseta o circuito, tá? E aqui fica, né? Agora, quando você manda resetar e setar, aí o negócio complica, porque se você não disse quem manda em quem aqui, o circuito fica sem saber o que fazer. Então, nesse caso aqui é indeterminado. Agora veja esses casos. Nesse caso aqui, eu tenho uma resposta, tá? Todos os outros casos aqui, esses 3 partes de cima aqui, ó, são iguais, tá? Então a gente vai estudar só esta última linha aqui, tá? Então nesse caso aqui, ó, quando eu tenho 1 e 1, eu mando resetar e mando setar, tá? Eu vou ter essa diferença. Esse 1 está aqui e está aqui. Então eu seto, eu uso essa saída. Então essa saída vai ficar no estado interno 1, no estado interno 1. Beleza? Então vai ficar no estado interno 1. Isso aqui no estado interno 1, a saída vai ficar para 0. Tá? Lembrando que essas tabelas aqui, elas ilustram os estados externos, né? E tudo na simbologia EEC fala dos estados internos. Isso aqui é estado externo. Então aqui fica 0, tá certo? Tá certo. Quando eu deixo 1 aqui, o que vai acontecer? 1 no reset, 1 no set, essa saída aqui está comandada pelo reset. Aqui estava comandado pelo set. Então, o reset é resetar, é zerar. Ela vai zerar aqui e vai zerar aqui. Zerando aqui, no QN vai zerar. E zerando aqui, vai zerar aqui também, como aqui inverte, aqui vai, quiser, aqui, como aqui inverte, aqui vai usar, né? Então aqui vai usar, beleza. Então aqui está especificado. Ó, a última linha, ela é diferente, conforme o tipo de IRS. Aqui tem outro tipo, ó. Tá? Quando eu faço 1 e 1, aqui eu mando resetar esse aqui, então esse aqui vai para 0. E eu mando setar esse aqui vai para 1. Então, a saída aqui vai para 1, e essa saída aqui que vai para 0, invertida aqui fora, vai para 1. Então, fica 1 e 1. Tá? Aqui, eu mando resetar. Aqui, resetar é zerar. Então, vai zerar aqui e zera fora. Aqui, setar é usar. Então, eu vou usar aqui, aqui inverte, vai zerar. Ó, zerou. E zerou. Então eu tenho o mesmo flip-flop, eu tenho aí pelo menos aqui 5 maneiras de funcionar. E deve ter mais aí se você inventar a moda, né? Mas a simbologia IEC resolve essa parada. Você não precisa ler folha de dados para descobrir como é que funciona, né? Habilitação, dependência de habilitação, o enable. Aqui então eu tenho o enable. Aqui está claro, né? Este enable tem o 1. O 1 habilita este carinha. Então habilita a entrada e a saída. A saída é do tipo tri-state. Né? Isso aqui é o tri-state. Então está na cara. Está vendo que as saídas estão curto-circuitadas? Saída não pode estar curto-circuitada. Se as duas estiverem ativas ao mesmo tempo, e uma estiver em 1, a outra estiver em 0, uma vai queimar a outra. Então é por isso que o enable aqui, ele está um em 0, outro em 1. Então se você colocar 1 aqui, ó, aqui vai estar 1 e aqui vai estar 0. Este vai estar habilitado, essa saída habilitada e essa desabilitada. Quando você colocar 0, o contrário, aqui vai estar 0, aqui está 1. Esse vai estar habilitado, esse desabilitado. É para você não queimar. Então, ora você habilita este cara, ora você habilita este cara. Nunca os dois juntos, porque você queimaria, né, esse circuito aí. Dependência de modo. Então aqui eu tenho 2 bits de modo, 0 e 1. É comum eu colocar aqui, então eu tenho modo de 0 a 3. Então eu tenho 0, 1, 2, 3. Eu tenho 4 modos. Então esse 0, 1, 2, 3, que são esses 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tá? Em 0, 0 o elemento não se altera. Né? Aqui então tá resumido, né? Mas eu posso dizer aqui, ó, em 0
ele é... Em 1, onde que está o 1? O 1 aparece aqui e aparece aqui. Em 1, ele é o quê? Ele é um flip-flop D que vai ser... vai virar dois registradores flip D ao comando do C aqui. Né? Simplesmente isso. No modo 2, o 2 está aqui. Né? No modo 2, só esse flip-flop D vai entrar dados. Então vai entrar dados aqui. No modo 2, isto aqui vai funcionar como um registrador de deslocamento. Tá? Aqui então deve faltar alguma coisa, porque está dizendo que é de F para... Então aqui deveria ser 2Z... eu vou colocar 5 e colocar alguma dependência que estaria escrito 2 e 5 aqui também, né? Que diria que isso aqui no modo 2 está ligado com essa entrada, né? Então ele comanda o deslocamento para a direita. Então entra o bit e esse clock faz o bit que estava aqui ir para cá. Então você e o bit que estava aqui vai para lá, tá? Deslocamento para a direita. No modo 3, o que ele faz é desabilitar a entrada e isso aqui vira um contador de 2 bits para cima, tá? Um contador que conta para cima, tá? 0001 1011 0001 1011, né? Então isso que é modo. O circuito tem vários modos de funcionamento. Dependência de endereço. O address, né? Address é a letra que representa a dependência de endereço. A dependência de endereço é utilizada na representação de controle de endereçamento de arranjos multidimensionais, como é o caso de memórias e dispositivos lógicos programáveis, e muitos outros, né? Qualquer pendrive aí é um dispositivo desse tipo aí que precisa de endereçamento. Então aqui eu tenho lá três bits de endereçamento. Geralmente eu uso o 0, o 1 e o 2, né? Geralmente começo do 0. Então eu teria aqui 8 endereços. Então aqui eu teria 8 endereços de quantas palavras? Tá? De 2 bits. Então aqui eu teria 16 bits. Seria a minha capacidade de memória desse carinha aqui, né? Aqui eu teria enable 1, enable 2, enable 3. O enable 1 habilita este e este, o 2 este e este, o 3 este e este. Aqui tá na cara que aqui eles têm saídas virtuais, todos ligados a uma porta OU, né? Essa aqui é OU também porque está embaixo dessa, eu sei. E saem para cá. Se você quiser saber o que tem só nesse cara, você tem que habilitar só esse cara. Se você habilitar tudo, você simplesmente vai saber a OU das 3 entradas. Nesse caso aqui não vai curto-circuitar, porque estão entrando numa OU. Mas se você quiser saber o registro daqui, ou daqui, ou daqui, você tem que controlar através desses enables. Tá? Uma simplificação muito importante em memória é que se o dispositivo tem N endereços com M elementos cada um, por exemplo, ele tem lá 1 megabytes, tá? Elementos cada um, basta você desenhar os M elementos. Então você desenha 1 byte e não 1 megabyte. Você desenha 1 byte, né? Então seria lá 1 byte seria 8 endereços, né? E aqui na memória você diria que tem de 0 até 1 mega de endereço. Beleza?
Tem que acertar o número certinho aqui de 1 mega, né? Porque o mega não é mega, é MIB. É mega binary, né? Então, o endereço mais usado é esse tipo aqui, né? Então, de 4, de 0 a 3, eu tenho endereço de 0 a 15. Então, aqui eu tenho 16 endereços de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 16 bytes. Tá? Então, eu tenho 16 bytes. Essa é a capacidade desse chip de memória. Beleza? E aqui chegamos ao fim. Aqui também eu vou passar uma listinha para vocês fazerem. A gente discute numa aula síncrona o que a gente deve fazer a respeito dessa aula assíncrona, tá? Até mais, espero que tenha algum proveito aí.